Senador Aécio Neves, eu ia até fazer outra pergunta, mas já que o Ricardo Sete mencionou essa onda de rumores e mencionou o tema drogas, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor referente a isso. O senhor tem se manifestado de maneira inequívoca contra a liberação, a descriminalização das drogas. Não obstante, no seu partido há líderes importantes, como Fernando Henrique Cardoso, que se manifesta a favor de uma política mais flexível em relação às drogas. E mais recentemente, tem uma declaração de Pimenta da Veiga, que é candidato ao governo de Minas Gerais, que disse o seguinte: duas questões me sensibilizam. Isso é o Pimenta da Veiga, seu indicado aliado lá em Minas Gerais. O Uruguai, que legalizou a maconha, e a posição e a forma desabrida que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso coloca o tema. A minha tendência é estar alinhado com essas tendências. Isso, Pimenta da Veiga. O senhor tem posição diversa. Afinal, se o senhor for eleito presidente da República, dentro do seu partido, haverá uma posição unificada a respeito disso? A minha posição, Fernando, é muito clara. Eu presido o PSDB, um partido plural, onde todos têm o direito de ter suas opiniões. E o presidente Fernando Henrique é um homem que, depois da trajetória que construiu, ele está absolutamente à vontade para fazer esse debate. E é bom que o faça. Não é a minha posição. Eu não acho que o Brasil deve ser um laboratório para a descriminalização de maconha, de qualquer droga. Existe a experiência uruguaia, existe a experiência em Portugal. Vamos observar o que está acontecendo no mundo. Mas essa não é uma agenda que eu acho que atenda ao interesse, à expectativa dos cidadãos brasileiros. O que nós precisamos é, sim, ter uma política nacional de segurança que não existe hoje no Brasil, que impeça a disseminação dessa epidemia do crack que devasta famílias inteiras, enquanto as nossas fronteiras continuam absolutamente abertas e não há política para enfrentar o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que são responsabilidade da União. Eu tenho uma divergência nesse ponto, talvez seja um dos poucos pontos com o presidente Fernando Henrique. Não sou a favor da descriminalização. A população carcerária no Brasil, cerca de 550 mil detentos. Desses, um quarto aproximadamente, ou até mais, estão presos por conta de algum tipo de relacionamento com o uso ou tráfico de drogas, às vezes pequenas quantias. Como é que resolve isso, então? Olha, nós temos buscado, Fernando, no Congresso Nacional, estabelecer um debate amplo que busca a reforma do nosso Código de Processo Penal e do nosso Código Penal. E algumas outras propostas que visam exatamente estabelecer uma política nacional. O ministro da Justiça disse recentemente, um ano e pouco atrás, que as penitenciárias, que os presídios brasileiros eram masmorras medievais ou algo parecido com isso. E são, realmente, eu tenho que concordar com ele. Mas a diferença é que o diagnóstico e a prática nesse governo são muito distantes. Nesses últimos 3 anos, em que ele é ministro da Justiça, o que foi aprovado para o fundo penitenciário, de tudo que foi aprovado, em torno de 1 bilhão e 400 milhões, sabe quanto foi executado pelo governo federal? 10,5% disso. Então, isso é um retrato claro do descompromisso do governo federal com a questão da segurança pública. No Fundo Nacional de Segurança, cerca de 35% apenas executado. Portanto, nós temos propostas que, infelizmente, a base do governo não permite que avançam e que minorariam, pelo menos, acho eu, a sensação de impunidade e o crescimento da violência no Brasil a partir do tráfico de drogas. Fernando Barros e Silva. Senador, boa noite. Boa noite, eu também ia começar por outra questão, mas vou dar seguimento a esse assunto, porque eu acho que as coisas funcionam melhor assim. É verdade que a internet tem esses sites, muitas vezes difamatórios, isso recrudesce em época de eleição. Mas a sua vida privada é vista como um ponto vulnerável, não só pela internet, pelo PT, muitos seus aliados falam isso também. Então, eu queria que o senhor esclarecesse. Eu vou falar, o Sete falou drogas, o Fernando Rodrigues também mencionou o assunto. O senhor deu uma entrevista à Folha há 2 semanas, se eu não me engano, em que o senhor reconheceu ter fumado maconha aos 18 anos e nunca mais. Existe, no entanto, uma zum pela internet do que o senhor foi usuário de cocaína. Eu vou usar a palavra. Então, eu queria que o senhor respondesse no programa, com clareza, se o senhor foi usuário de cocaína ou não foi. Fernando, jamais. Talvez seja exatamente isso que busca esse submundo da internet. Um jornalista qualificado como você. Não é. Nós estamos numa campanha presidencial. Vamos a ele. Claro que não, Fernando. Eu tenho uma vida da qual eu me orgulho muito. Sou um homem do meu tempo, Fernando. Eu nunca vesti o figurino de um político tradicional. Nunca deixei de ter as minhas relações pessoais. Eu nunca deixei de ser alguém de bem com a vida. Tenho uma família extraordinária. Busquei dedicar minha vida à política integralmente. E os que me conhecem vêm me reelegendo
trabalhando há 30 anos e me dando todas as oportunidades que eu tive até hoje. Mas, infelizmente, não conseguem dizer que sou desonesto, efetivamente. Não conseguem dizer que sou incompetente. Enfim, de alguma forma, alguns ataques têm que vir. Mas, repito a você com absoluta franqueza. O que me move hoje é algo tão maior, Fernando. É buscar restabelecer a ética no país, a eficiência na gestão pública, a coragem para fazer as reformas que vão melhorar a sua vida, dos teus filhos, dos nossos filhos. É isso que me move. E se o ataque que tem a fazer a mim é esse do submundo, das denúncias que circulam sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo... exemplos, eu não estou fazendo conexão com a realidade. Eu vou ser breve. Acho que nós existe um evento famoso no Maracanã, um jogo Brasil-Argentina, em que a torcida gritava seu nome relacionando a droga, a cocaína especificamente. E em dezembro do ano passado, na semana em que o senhor estava anunciando a sua candidatura, reuniu a imprensa no Piantella no dia 12 de dezembro, no dia 17 o senhor lançou no Congresso um pré-programa de campanha de governo. No intervalo desses dois eventos, o senhor estava numa semana de ofensiva da candidatura, digamos assim, de colocar as primeiras estacas na candidatura. O seu correligionário José Serra, no dia 15 de dezembro, um domingo, publicou um artigo na Folha de São Paulo com o título, eu vou tirar o óculos para ler. Fernando vai insistir só para que você pesada no Brasil, resuma, inépcia e ideologia. E daí a primeira frase do artigo é: o debate sobre o consumo de cocaína no Brasil pode e deve ser uma pauta em 2014. Muita gente relacionou o senhor. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas... Fernando, quando você tiver alguma acusação em relação à minha conduta, seja pessoal ou pública, faça acusação. Se nós queremos dar aqui vazão, repito, ao submundo das redes e da internet, isso significa que ninguém pode disputar com esses adversários. É as armas que tem. Olha, Fernando, eu tenho uma vida extremamente honrada, uma vida extremamente limpa, tenho espírito público. Olha, eu estou me julgando de cabeça num projeto a favor do Brasil. Então, olha, vamos conversar sobre aquilo que interessa aos brasileiros. Eu acho que a oportunidade que o Brasil tem agora de construir uma etapa nova, né, um tempo novo, ela é tão grandiosa que não vale a pena nós perdermos tempo, repito, com o submundo. Qualquer acusação, ela tem que vir, em qualquer homem público. O homem público tem que estar pronto para responder a qualquer denúncia, a qualquer acusação, mas é preciso que ela haja. A infâmia, a calúnia, isso não pode merecer o tempo de jornalistas tão qualificados como os que estão aqui, e também talvez o meu. Fernando Mitre.